Agora sim eu cheguei onde eu queria. Vamos falar de coeficiente de solubilidade. Olha só. Por definição, qual a definição de coeficiente de solubilidade? Deixa eu pegar um marca-texto aqui que é importante. Ó. Coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se pode dissolver em uma massa fixa de solvente. Essa massa fixa, por padrão, tem sempre 100 gramas do solvente. Vamos falar de água, que é solvente universal, ou seja, essa massa fixa vai ser sempre 100 gramas de água, a uma certa temperatura. Então, olha, é a máxima quantidade de soluto que se pode dissolver em uma massa fixa de solvente, que é 100 gramas, a uma certa temperatura. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta azul. Aí. Ó, o coeficiente de solubilidade a gente representa pela letra S. O coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 36,5 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Ah, Ronald, eu tenho que saber esse valor? Não, não esquenta a cabeça. Isso é um valor dado para você resolver na questão. Você tem que saber entender isso daqui. Quando eu digo para você que o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 36,5 gramas por 100 gramas de água, o que isso significa? Significa o seguinte, ó, que 100 gramas de água, que é aquela massa padrão, ó, que é aquela massa fixa, conseguem dissolver no máximo 36,5 gramas desse soluto, que no caso é o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, formando quanto de solução? Ora, 100 mais 36,5, formando 136,5 gramas de solução saturada desse sal. Por que saturada? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas ela é saturada porque ela tem o máximo de soluto dissolvido, que é o valor que corresponde ao coeficiente de solubilidade, né? Aqui, ó, coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 25 graus Celsius, ele é aproximadamente 110 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa, Ronald? Significa o seguinte, ó, que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 110 gramas desse sal, que é o nitrato de potássio, KNO3, formando quanto? 100 mais 110, 210 gramas de solução saturada de nitrato de potássio, e isso tudo a 25 graus Celsius. Lembra que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura. Lembra que a gente comentou sobre soluto solvente, que não tem a ver com quantidade? Olha nesse caso, ó, uma solução saturada de nitrato de potássio, se ela tiver 210 gramas, né, de solução saturada, aqui dentro eu tenho mais soluto do que solvente. E não por isso a água vai ser soluto. Então, não depende da quantidade, depende de quem dissolve e quem é dissolvido. Nesse caso, a água é solvente, inclusive a água é solvente universal, né? Outro exemplo aqui, ó, esse composto é a ureia. Aqui, a solubilidade da ureia é 114 gramas por 100 gramas de água. O que significa isso? Que a 25 graus Celsius, 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 114 gramas de ureia, ureia bastante solúvel em água, formando 100 mais 114, 214 gramas de solução saturada, ó, saturada desse sal. Tudo bem? Então, coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se dissolve em uma quantidade fixa, padrão de solvente, padrão de água. Nesse caso, a gente quase que sempre usa 100 gramas. Tudo bem? Aqui, ó. Ainda falando sobre coeficiente de solubilidade. Dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha. Ele vale 36,5 gramas por 100 gramas de água. O que isso significa? Significa que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo, lembra, no máximo, 36,5 gramas
de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl, formando 100 mais 36,5, 136,5 gramas de solução saturada desse sal. Presta atenção na experiência que eu vou simular com vocês. Ó, aqui eu peguei um recipiente, vamos imaginar que nesse recipiente eu tenho exatamente 100 gramas de água, certo? Ou seja, a massa fixa, padrão de solvente, que é 100 gramas de água. Estamos colocando aqui, ó, uma certa quantidade de soluto. Vamos pensar em sal de cozinha. Eu posso fazer da seguinte maneira. Numa primeira experiência, eu coloco uma massa de sal igual a 20 gramas. Só 20 gramas. Pergunto para você, sabendo que o coeficiente de solubilidade é 36,5, se aqui eu tiver 100 gramas de água, se eu colocar lá 20 gramas de sal, todo o sal vai se dissolver? O que você acha? Isso, todo o sal vai se dissolver. Se você quiser dissolver mais, tem jeito? Tem também. Quando todo o sal está dissolvido, e importante, ó, a massa de soluto, esse 1 pequenininho indica soluto, tá? A massa de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura, nesse caso 25 graus Celsius, essa solução será classificada como solução insaturada. Qual o critério para você classificar uma solução como insaturada? O critério é esse aqui, ó. A massa de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura, beleza? Pensa numa segunda experiência. Eu tenho 100 gramas de água pura, tá? E agora eu dissolvo, eu misturo, né, exatamente 36,5 gramas de sal na água. Se eu misturo 36,5 gramas, olha quanto vale aqui o coeficiente de solubilidade. Você acha que todo o sal vai se dissolver? Sim, ele vai se dissolver. Se você quiser dissolver mais, tem jeito? O que você acha? Não, sem mexer na temperatura, claro, né? Então, nesse caso, todo o sal está dissolvido e não há como você dissolver mais, pelo menos não do jeito que está aí. Nesse caso, a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. E quando a massa de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura, nós temos uma solução classificada como solução saturada. Qual o critério para você classificar uma solução como saturada? O critério é exatamente esse que eu te falei agora. A massa de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Nesse caso, 25 graus Celsius. Beleza? Bom, agora dá uma olhada aqui, ó. E se eu fizer assim? Tenho 100 gramas de água pura, tem nada misturado com ela, pelo menos não por enquanto, e eu vou jogar lá dentro, olha a quantidade, 56,5 gramas do sal na água. Mistura, mistura e deixa o sistema atingir o repouso. Sem mexer na temperatura, se você colocar 56,5 gramas de sal na água, sabendo do valor do coeficiente de solubilidade aqui, ó, eu te pergunto, todo o sal que eu coloquei lá irá se dissolver? Agora não. O que vai acontecer? Ora, o que vai acontecer é a formação de um sistema desse jeito aqui, dá uma olhada, ó. Nós teremos agora a formação de um sistema contendo sal precipitado, vou colocar aqui, ó, sal precipitado, formando o corpo de fundo, e aqui você tem uma solução onde o sal está dissolvido, olha só, dissolvido. Nesse caso, quanto de sal está dissolvido? 36,5 gramas. E o resto precipitou. Ou seja, se você fizer aqui 56,5 menos 36,5, dá uma massa de 20 gramas. Ou seja, eu tenho nesse caso 36,5 gramas do sal dissolvido e 20 gramas do sal precipitado. Informação importante. Como eu tenho o soluto agora, soluto é o sal, né? Em duas fases, você tem aqui, ó, um equilíbrio entre essas duas fases. Você só terá equilíbrio entre as duas fases, nesse caso a gente chama isso de equilíbrio heterogêneo, tá? Você só terá equilíbrio entre as duas fases
se você tiver o soluto sólido e o soluto aquoso dissolvido numa solução saturada, né? Então, nesse caso, qual é a classificação que a solução recebe? Do jeito que ela está aí, presta atenção, do jeito que ela está aí, ela é uma solução saturada. Ó, saturada. Por que saturada? Porque na fase aquosa, que é a fase sobrenadante, existem 36,5 gramas de sal dissolvido. Só que ela é saturada com corpo de fundo. Nesse caso, eu tenho 20 gramas de sal precipitado, que é o que forma o corpo de fundo. Beleza? Acontece que uma solução saturada com corpo de fundo pode, veja o que eu estou falando, pode se transformar numa solução supersaturada. Veja, não é fácil conseguir isso. Você tem que mexer na temperatura, aquecer e resfriar essa solução várias vezes, tem que ter muita paciência, o sistema tem que estar muito em repouso, mas é possível de se fazer. Quando você aquece e resfria essa solução várias vezes, quando ela voltar nessa temperatura de 25 graus Celsius, você pode ter forçado a solubilização do excesso de sal. Nesse caso, a massa de soluto dissolvido seria maior do que o coeficiente de solubilidade naquela temperatura. E a partir dessa informação, eu posso falar para você que essa solução seria classificada como solução, o quê? Solução supersaturada. Quando é que a solução é supersaturada? Quando a massa de soluto dissolvido é superior ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Agora, muita atenção com um detalhe importante. Presta atenção aqui, ó. A solução supersaturada, ela é instável. Instável. Ou seja, qualquer tipo de perturbação, essa solução vai precipitar o excesso de soluto e ela volta para o estado de estabilidade mais próximo dela, que é qual? Saturada com corpo de fundo. Então não é fácil você manter uma solução supersaturada porque ela é muito instável, ok? Beleza? Então, qual o critério para você classificar soluções como saturada, insaturada, supersaturada? É a comparação entre a massa de soluto e o coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Se a massa de soluto for menor do que o coeficiente de solubilidade, solução insaturada. Se a massa de soluto dissolvido for igual ao coeficiente de solubilidade, solução saturada. Se a massa de soluto dissolvido for superior ao coeficiente de solubilidade, solução supersaturada. Lembrando que das três, a supersaturada é a única instável. Perturba o sistema que o excesso de soluto precipita na hora. Beleza? Joia. Continuando aqui, ó, dá uma olhada agora. Quanto às curvas de solubilidade, lembra que eu falei para você que o coeficiente de solubilidade depende da temperatura? Aqui eu tenho uma tabela, né, mostrando a variação do coeficiente de solubilidade de um sal, de um soluto qualquer, em função da temperatura. Eu posso pegar todos esses dados, jogar num gráfico de solubilidade por temperatura e transformar isso numa curva. Não há diferença nenhuma entre os dois valores. Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar um marca-texto, aí, ó, a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, coeficiente de solubilidade 13,3 gramas, tá aqui. A 10 graus Celsius, a 20, a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Se eu unir esses pontos, eu tenho aqui, ó, uma curva de solubilidade. As informações que uma tabela de solubilidade ou que uma curva de solubilidade nos dão são praticamente iguais. Aliás, é a mesma, são as mesmas informações, né? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu pegar um ponto sobre essa linha verde, deixa eu até pegar uma cor verde aqui para ajudar melhor, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, nesse ponto eu tenho a temperatura, ó, essa temperatura, e isso significa que nessa temperatura o coeficiente de solubilidade desse sal vale 200 gramas por 100 gramas de água. Então, a curva de solubilidade te dá qual a informação?
o coeficiente de solubilidade em uma temperatura qualquer, desde que ela esteja no domínio dessa função aí, certo? Ou seja, qualquer ponto dentro dessa linha indica que você tem aqui uma solução saturada. Inclusive uma informação importante. Pontos dentro desse espaço indicam soluções. A priori você vai pensar sempre assim. Qualquer ponto que apareça aí indica uma solução. E o que é a solução? Mistura homogênea. Se esse ponto tiver dentro, em cima dessa linha aqui, não acima, tá? Em cima da linha, a solução é saturada porque a massa de sal dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, certo? Dá uma olhada nessa região aqui, ó. Olha essa região. Deixa eu mudar de cor, vou pegar uma cor preta aqui agora. Ó, se eu pegar um ponto nessa região, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto, ele representa uma solução. Aqui, ó, ele representa uma solução. Vou chamar esse ponto de ponto A. Não vou colocar ali, não vou escrever, mas vou chamar ele de ponto A. Presta atenção. O ponto A está a uma temperatura TA, que vale aqui 90 graus Celsius, beleza? A 90 graus Celsius, quanto vale o coeficiente de solubilidade? Veja, vamos lá na curva, vai no eixo Y, ó, aproximadamente 220. Então, no ponto A, a solubilidade do sal a 90 graus Celsius é aproximadamente 220 gramas por 100 gramas de água. Porém, presta atenção, ó, no ponto A, eu consigo descobrir aqui pelo gráfico que a massa de sal dissolvido, ó, esse valor aqui, me dá a massa de sal dissolvido, que nesse caso é 100 gramas. Então, no ponto A, a massa de sal dissolvido é 100 gramas. Significa que a massa de sal dissolvido está inferior ao coeficiente de solubilidade, que é 220 gramas por 100 gramas de água. E quando a massa de sal dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade, você sabe que a solução é insaturada. Portanto, qualquer ponto aqui abaixo da curva verde, da linha verde, indica solução insaturada, ou seja, estável. Tanto a solução saturada quanto a insaturada são soluções estáveis. Lembra disso? Deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar desses espaços aqui agora. Agora, muita atenção no que eu vou explicar para você agora. Veja, dá uma olhada nessa região aqui que eu estou colocando agora com fundo azul no gráfico. Vamos pegar um ponto qualquer aí. Por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto. Veja, esse ponto representa uma solução, vou chamar essa solução de solução C, sei lá, estou inventando aqui agora. E nesse ponto aqui da solução C, eu tenho essa solução. A que temperatura? Ora, a solução está a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, a minha solução C está a temperatura de 40 graus Celsius. Só que na temperatura de 40 graus Celsius, quanto vale o coeficiente de solubilidade? Vai na curva. Ó, vem no ponto, vamos lá no eixo Y. O coeficiente de solubilidade nessa temperatura de 40 graus Celsius vale 60 gramas por 100 gramas de água. Jóia. Só que no ponto C, a quantidade de soluto dissolvido vale quanto? Vale 140 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, nós temos uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Isso caracteriza uma solução o quê? Isso caracteriza uma solução, super saturada. Então, qualquer ponto acima do coeficiente, da curva do coeficiente de solubilidade, indicará uma solução supersaturada. Só que lembra de uma coisa, as soluções supersaturadas são soluções instáveis, portanto, qualquer tipo de perturbação provoca precipitação do excesso de soluto. Se eu perturbar essa solução do ponto C, e para perturbar uma solução dessa é muito fácil, mexer na temperatura bruscamente, colocar um germe de cristalização, vibração, tudo isso perturba a solução, já é motivo para o excesso de soluto precipitar. Se eu perturbar essa solução do ponto C, o que vai acontecer com ela? Ela precipita soluto até que ela se transforme em saturada com corpo de fundo. E se ela vai se transformar em saturada, significa que ela vai sair desse ponto C
e vai chegar nesse ponto aqui, ó, que eu estou chamando de ponto C'. Ou seja, essa quantidade de soluto que eu estou colocando aqui no eixo Y, ó, indica a massa de soluto precipitado. Veja, essa quantidade aqui indica a massa de soluto precipitado. Agora, é a massa de soluto precipitado para cada 100 gramas de água que eu tenho no sistema. Porque veja no eixo Y, a solubilidade é dada em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, para cada 100 gramas de água, essa é a quantidade que precipita. 140 para 60 vai dar 80, certo? Então, o que acontece? Em 100 gramas de água, precipitaria 80 gramas de sal. Se fosse 200 gramas de água, precipitaria o dobro, certo? E assim sucessivamente. Isso puxa para uma regra de 3, beleza? Joia! Continuando, veja. Tipos de curvas de solubilidade. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu peguei um gráfico de solubilidade, que eu peguei na internet mesmo, na verdade é o gráfico de uma questão. Dá uma olhada nessas duas curvas aqui, ó. Essas duas curvas apresentam pontos de inflexão. Aqui tem um ponto de inflexão, aqui tem um ponto de inflexão, aqui tem um ponto de inflexão. Quando você vê uma curva de solubilidade com pontos de inflexão, como por exemplo essa, significa que nesse ponto de inflexão, ó, nessa temperatura T1, esse ponto de inflexão nessa temperatura T2, indica que nesses pontos, nessas temperaturas, o sal se desidrata. Veja, aqui eu tenho cloreto de cálcio hexaidratado, que desidratou a 30 graus Celsius virando tetraidratado, que desidratou a 40 graus Celsius virando biidratado. Então, esse tipo de curva que tem pontos de inflexão indica curva de solubilidade que representa sais e hidratados. Aqui, ó, sais hidratados, beleza? Outra coisa, ó, observa todas que eu coloquei agora de vermelho. Você percebe que todas são curvas crescentes, né? Os sais que apresentam curva de solubilidade crescente são sais que apresentam dissolução, ó, dissolução endotérmica. Você lembra? São esses sais que servem para fazer compressas frias. Por quê? Eles absorvem calor da água. Quando absorve calor da água, a água esfria e, abaixando a temperatura, vira uma compressa fria. Por outro lado, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar um verde aqui, ó. Esse sal verde aqui, o sulfato de sódio, ele tem uma curva decrescente. Sais que apresentam curva de solubilidade decrescente são sais que apresentam dissolução, ó, dissolução exotérmica. E os sais que apresentam dissoluções exotérmicas servem para fazer compressas quentes, né? Ora, quando o sal se dissolve na água, ele libera calor para a água aumenta a sua temperatura. Aí você tem uma compressa quente, beleza? Joia! Continuando, deixa eu pegar uma caneta azul aqui, beleza. Agora a gente resolve um primeiro exemplo para você começar a aplicar os conceitos que a gente viu até agora. Veja, o gráfico representa as curvas de solubilidade de alguns sais em água. Então você tem aqui vários sais. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a substância mais solúvel em água a 40 graus Celsius é o nitrito de sódio. Veja, 40 graus Celsius, deixa eu pegar um marca-texto aqui, ó. 40 graus Celsius, temos aqui essa temperatura. A substância mais solúvel em água nessa temperatura, ora, o gráfico aqui nem mostra pra gente, mas provavelmente, ó, nitrito de sódio cruzaria com a curva aqui e o cloreto de cálcio cruzaria lá em cima. Extrapolando a continuidade dessas curvas, esse item aí estaria falso, certo? Bom, letra B. A temperatura não afeta a solubilidade do cloreto de sódio. Veja, cloreto de sódio é esse sal aqui. A curva dele é levemente inclinada, pelo menos comparando com as outras. Afeta sim, mas afeta menos do que nos outros sais. Letra C. O cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio a temperatura ambiente. Bom, que temperatura a gente pode considerar como temperatura ambiente? Veja, vamos considerar aqui, ó, 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, dá uma olhada, aqui, ó, eu tenho o valor do coeficiente de solubilidade do KCl
e o valor do coeficiente de solubilidade do NaCl. Dá para ver que o NaCl é levemente maior do que o cloreto de potássio. O que ele falou? O cloreto de potássio é mais solúvel que o cloreto de sódio à temperatura ambiente. O sal mais solúvel que é o azul clarinho é o cloreto de sódio. Isso aí está errado. E na letra D, ó, a massa de clorato de potássio capaz de saturar 200 ml de água a 30 graus Celsius é 20 gramas. Vamos ver? Dá uma olhada aqui, ó. Qual a temperatura que ele menciona? 30 graus Celsius. Vamos lá no gráfico. A 30 graus Celsius, quanto vale o coeficiente de solubilidade do clorato de potássio? Ora, primeiro, qual é o sal chamado de clorato de potássio? Clorato de potássio, lá no gráfico, é KClO3. Esse aqui é o clorato de potássio. A 30 graus Celsius, esse é o ponto onde cruza com a curva e o coeficiente de solubilidade aqui, ó, vale 10. Ou seja, o coeficiente de solubilidade do clorato de potássio, KClO3, nessa temperatura, vale 10 gramas por 100 gramas de água, isso na temperatura de 30 graus Celsius. Lembra? Curvas de solubilidade nos dão essa informação. Quanto vale o coeficiente de solubilidade do sal, do soluto, em uma certa temperatura. O que isso significa? Significa que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 10 gramas do sal, que é o clorato de potássio, KClO3, formando 110 gramas de solução saturada nessa temperatura de 30 graus Celsius. O que o enunciado da questão falou? Olha aqui, ó, 200 mililitros de água, ou seja, como a densidade da água é 1, 200 mililitros é o mesmo que 200 gramas de água. Ou seja, em 200 gramas de água, X me dá a massa máxima de sal que pode se dissolver e Y me dá a massa total de solução saturada. Esse valor X aqui vai dar 20 gramas do sal, KClO3, que é o clorato de potássio. Então, em 200 gramas de água, eu consigo dissolver, no máximo, 20 gramas do clorato de potássio, formando uma solução saturada. Olha o que ele fala. A massa de clorato de potássio capaz de saturar 200 ml de água a 30 graus Celsius é de 20 gramas. Isso aí está correto, portanto, para essa questão, resposta está na letra D. Tudo bem? Vamos para a próxima questão?